Então, a gente ouve quase uma unanimidade dos candidatos falando: vou abaixar a tarifa, vou melhorar o transporte, mas ninguém diz vai abaixar quanto, vai tirar de onde, como você vai fazer. Então, a gente percebe que tem um uso político muito grande dos problemas relativos ao transporte público e à mobilidade. Então, nós estamos num momento desse, não adianta a gente penalizar ainda mais quem já paga por esse transporte, e inclusive que paga pelo transporte acha que está pagando muito já, e a gente vai estar nesse cenário. Temos uma questão da pandemia, esse pessoal está chegando aí. Então, eles vão ter que equacionar essa questão do rombo, a questão da mudança dos deslocamentos, da dinâmica de deslocamento que a pandemia provocou. E aí eu queria que vocês dessem uma ajudinha para esse pessoal, dessem algumas dicas e diretrizes para que não podem ser esquecidas por quem vai fazer as leis. Então, a primeira questão que o legislador tem que entender é exatamente quando ele propõe uma lei, ela tem efeito, ela tem que ter fonte, o uso tem que ser adequado. Então, eu creio que a grande dica era que os legisladores, isso vale para qualquer setor, não é só para a mobilidade, tem que aprender um pouquinho mais na parte da legislação e entender. Procura academia, procura entender as relações de causa e efeito. Como é que uma lei ela gera resultados, bons ou ruins. Uma lei não é simplesmente escrever e propor, tem que ter fundamento, ela tem que estar fundada em bons princípios. Tá? Muitas vezes as leis elas não são fundadas em bons princípios, elas são fundadas em boas intenções, que é diferente. Um bom princípio é uma coisa, ela tem fundamentação econômica, social, ela tem uma lógica urbana, de estruturação, boa vontade e bons desejos é outra coisa. Eu quero que todo mundo seja feliz. Isso aí é uma coisa de desejo, mas transformar isso na realidade é outra coisa. Então, eu acho que a grande dica que tem que dar para o legislativo é: eles estão precisando de capacitação para entender que entre a eleição, a promessa e o ato do que pode é grande. Eu fui muito visitado pela MPP, por candidatos a vereadores de várias cidades, alguns propuseram fazer, inclusive, linhas de metrô, quando eles fossem eleitos. Certo? Então, cara, isso vale em várias cidades, várias cidades. Então, eu acho que a grande dica é: vamos estudar. A gente, como disse o Romulo aí, a gente está precisando de aprender aquilo que a gente quer aprender e está precisando de aprender aquilo que a gente não sabe nem o que quer. Uma questão para o executivo é entender exatamente que está tendo uma sobrecarga de licitações para atender a lei e muito medo de conversar com o Ministério Público e com as autoridades para entender que muitas dessas licitações são licitações apenas para legalizar o problema e elas estão acontecendo que depois dão problemas. Se a gente analisar todos os dias em alguns órgãos técnicos do setor transporte ou órgãos jornalísticos que comentam sobre transporte, tem licitações saindo, dando vazia, deserta correto, sendo canceladas, depois de abertas, dando problema. Quer dizer, está muito truncado isso. Não é simplesmente licitar para licitar, porque senão permanece do jeito que está. Tem que se planejar melhor. E eu acho que a grande dica, então, para o Executivo é que tem que melhorar o canal de diálogo com o Ministério Público. Tem que conversar mais. Então, o Ministério Público ele tem bons princípios, mas muitas vezes tem boas intenções. Mas, às vezes, as boas intenções não estão cobertas por bons princípios daquilo que pode ser feito. Então, por exemplo, licitar as coisas pelo menor preço. Só que nem sempre você pode licitar pelo menor preço, porque não é apenas o menor preço determinante. Existem outras coisas. Então, conversar isso, discutir, abrir o canal de discussão técnica do Ministério Público é importante também. E eu acho que está faltando. Tá? Eu tive bons embates com o Ministério Público e gostei muito de tratar sempre do Ministério Público, porque a gente sempre procura mostrar questões técnicas. E eles entendem. Não que eles entendam da questão de transportes, mas que entendam do princípio. Então, esse eu acho que é o grande problema do Executivo. Acho que o Executivo, de alguma maneira, o Judiciário, no caso, o Ministério Público,
e o Legislativo estão precisando de aprimorar os procedimentos desse mundo novo. Precisa mudar muita coisa, porque senão nós vamos ter uma falência geral. E aí o resultado é um problema grave, que vão ser transportes clandestinos. Eu estou falando do modo. E o transporte clandestino está nas ruas. O transporte por van, o transporte por app, ele não é um mal, mas o apurar disso para o bem é que é o grande caminho. Então, a dica que eu dou é, a gente está precisando estudar. Nós estamos precisando estudar melhor. Para as associações, conversar mais, uma participação da sociedade mais clara, mais aberta, menos dogmática e procurando apoio, principalmente da academia, para discutir. Não é da academia, a academia é um bom lugar para discutir e para trazer sugestões. E a gente tem que traduzir essa tecnologia em aumento de produtividade e melhoria de qualidade. E trazer esse aumento de produtividade e parte desse ganho para a população usuária. Parte para quem investiu, parte para quem trabalha nele. Então, esse é um pacto japonês de 40 anos. O transporte, quando ele se modifica, ele altera o que os arquitetos chamam de acessibilidade diferencial. Ele faz atrair mais para alguns lugares e menos para outros. No fundo é isso. Facilite a vida de quem usa transporte coletivo, público em geral. Metrô, trem, ônibus, o que seja. Os dados do PDTU me dizem, grosso modo, que em cada 4 deslocamentos motorizados, 3 são em transporte público coletivo. Transporte coletivo. Ônibus, trem, metrô, todo tipo. Cada 4, 3. É 3-1. Então, você já começa essa discussão já em 3-1. São 3 vezes mais pessoas a seu favor. Então, eu acho que esse também é um argumento importante para o embate político sobre mais recursos. Porque nós temos, em geral, camadas dirigentes que vêm de camadas com recursos mais altos, a gente pode chamar de elite, né? Eles que não vivem o dia a dia. O primeiro desafio de um administrador público de transporte é colocar o transporte público como na agenda política principal. Esse é o desafio. Eu vou botar o dedo na ferida. É a não transparência das informações. Isso é um dado seríssimo. Porque sem transparência de informações é até difícil para o poder público botar recursos. Então, nós estamos discutindo 4 bilhões, eu sou absolutamente favorável. Mas eu não posso ter um ralo sem tampa. Então, há necessidade de que a população saiba onde esse dinheiro está indo, transferir parte desses ganhos de produtividade para a população, sob a forma de tarifas mais baixas, sim. Sob a forma de qualidade, sim. Segunda coisa, liderança pública, política, e aí eu chamo os empregadores para conversa. Só discutir se pago ou não pago para o transporte é muito pouco. Eu jogo todo mundo para meio. Não adianta nada, não vão chegar cansados. Não tem que estar à frente, participando dessa discussão. Tá? Eu pensaria nesses pontos como os pontos-chave, os novos prefeitos assumirem esse papel. O papel que a população tenha confiança que eles vão fazer. Se a população não tem confiança, sem dúvida, nada vai acontecer, porque vai faltar respaldo popular.